Oi, meu nome é Júlia do Livros para Viajar e hoje eu vim falar sobre um livro profundo que nos faz refletir e sobre um tema que todos nós vamos passar durante a nossa vida ou no final da nossa vida, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Então, se você quer saber mais, vem comigo. Em A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, a gente vai ter aqui um relato da Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é médica de cuidados paliativos e eu descobri ela, na verdade, eu vi um TED Talk dela no YouTube, ela falando sobre a profissão dela, sobre ela ser médica com cuidados paliativos no Brasil e sobre como ela se descobriu nessa área. E o TED dela é muito emocionante, então eu recomendo para quem não viu assistir. E aí logo depois que eu acabei o TED, eu tava chorando, e eu resolvi comprar esse livro dela, que me ensinou demais. Pra vocês verem como tem tantas marcações aqui, ó. Vocês verem o quanto de marcação eu fiz no livro. São muitos ensinamentos. É um livro super fininho, tem menos de 200 páginas, mas é um livro que me ensinou muito. E sempre nesse tipo de livro que ensina, eu não costumo pegar ele e ler de uma vez. Eu costumo diluir para poder absorver o máximo que esse livro tem para nos ensinar. Então ele vai falar sobre a morte, e sobre a importância da gente olhar para a morte com respeito, da gente falar sobre ela. Tem uma passagem no livro que ela fala que não importa a nossa religião, se a gente é espírita, católico, evangélico, nessa vida a gente só morre uma vez. E é incrível como a gente não conversa sobre a morte, E ela também fala que se a gente não falar sobre a morte, é como se a morte não existisse. Se a gente não pensar sobre a morte, é como se a morte não chegasse. E é uma coisa tão infantil, de se pensar, porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. E a gente não conversar sobre isso e a gente não ter respeito pela morte, alguma hora isso vai chegar. Sobre a morte, a importância da gente conversar de forma natural sobre a morte. Porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. A gente pode fazer escolhas sobre tudo na vida. Sobre a profissão, sobre carreira, sobre relacionamento, se a gente quer, se a gente não quer. Mas sobre a morte a gente não pode escolher não querer, porque ela vai vir a alguma hora. E ela também comenta, como a morte faz a gente olhar para a vida com outros olhos. Quantas pessoas que passaram por momentos, de quase morte, uma doença que se recuperaram, um acidente, e elas resolvem o quê? Se demitir, viajar, curtir a vida, fazer coisas que até então elas não faziam. Por quê? Porque a gente tem essa mania de achar que a gente é eterno. Não que a gente não vá morrer, mas que a gente vai ter o amanhã. Quantas vezes a gente deixa de fazer uma dieta porque, eu vou começar na segunda-feira. No final de semana que vem eu viajo. No final do ano eu faço tal coisa. Ano que vem eu começo. A gente acha que a gente vai ter esse tempo. E às vezes a gente não tem. Então, essa dualidade entre a gente programar e pensar no futuro e a gente viver agora, ela comenta também sobre como que a vida não é um botão, quando eu sair do trabalho eu vou relaxar. Quando eu sair do trabalho eu vou ficar feliz. Ou a vida não é um botão de liga e desliga, fora do... E outro ponto também muito incrível do livro é que ela fala sobre a gente, hoje em dia é muito comum e é bonito, a gente não ter tempo pra comer, a gente não tem tempo pra dormir, nós sermos muito atarefadas por conta do trabalho, da vida, casa, comida, tudo isso, e como que isso faz mal, Como que às vezes a gente fala, eu não tenho tempo pra cuidar de mim, porque eu tenho que cuidar de fulano, ciclano, etc. E não, você precisa cuidar de você para você poder cuidar do outro. Então, você é importante. Assim como o outro é importante para você, você também é importante. Então, cuide-se. E ela, como médica de cuidados paliativos, cuidados paliativos não é só para quem tá morrendo, é para quem tem uma doença que não tem tratamento. Mas não é porque não tem tratamento que não tem o que fazer pela pessoa. E ela fala também que é muito importante, quando a pessoa está morrendo, ela estar sem dor. Porque quando ela está sem dor, ela vai em paz e ela segue o caminho dela. Mas quando ela está com dor, ela só pensa na dor. E ela não consegue pensar no significado da vida, no que fez, no caminho dela até então. E ela também fala,
sobre como que a morte, uma vez eu acho que ela estava num congresso, e tem essa frase, né, de que a morte é como se fosse um muro bem grande e que você não consegue escalar e nem dar a volta. E aí quando você chega frente a frente nesse muro, você pensa em tudo que você percorreu até chegar ali e se aquilo fez sentido. E você só consegue pensar nesse tipo de coisa se você não estiver sofrendo. E por isso que o cuidados paliativos ele é tão importante. E sobre a importância de você ir além da empatia como médica de cuidados paliativos. Porque quando você se coloca no lugar do outro, talvez você pegue um pouco do sofrimento do outro. E você tem que ter compaixão, né? Você tem que transformar uma coisa ruim em uma coisa boa. O sofrimento em algo que faça sentido. Então ela bate muito nessa tecla da compaixão versus da empatia. E ela também comenta sobre o que você faz com o seu tempo, né? Uma coisa que a gente, né, de novo, né, a gente acha que nós somos eternos, que a gente tem o amanhã, que a gente tem o final de semana, que a gente vai ter o final do ano, quando não é assim. E ela fala que quanto mais a gente pensa, eu quero que o final de semana chegue, eu quero que o final do ano chegue, eu quero que as férias cheguem, mais você quer que a sua morte se aproxime, porque mais você quer que sua vida passe rápido para chegar ao depois. E a gente tem que estar bem com nós mesmos, né? Todos nós vamos morrer. A grande questão é por que a gente vive? Às vezes a gente consegue responder essas perguntas, às vezes não. Mas a gente falar sobre a morte, a gente pensar sobre a morte, ajuda a gente a ter respeito e a fazer com que quando chegar esse encontro, a gente esteja mais preparado, a gente não esteja tão aflito e com medo. E eu sou uma pessoa que penso muito, e eu particularmente sou uma pessoa que penso muito na morte. Eu penso muito em se vai dar tempo de fazer tudo que eu quero fazer. E às vezes eu acho que eu sou maluca porque eu penso bastante nisso, mas lendo esse livro eu vejo que não, que faz muito sentido eu pensar nisso. E pensar nas nossas escolhas, no que a gente pode mudar, no que a gente não pode mudar. Porque ela fala, se você quer um conselho sábio, peça a alguém que está morrendo. E, né, dentre esses conselhos, tem um conselho, né, que falam dos maiores arrependimentos das pessoas que estão morrendo é delas terem feito escolhas pelos outros e não por elas. Então, isso é muito complicado, porque às vezes a gente fica no automático e quando a gente vê, a vida já passou. E essa parte da empatia e compaixão é muito importante porque ela fala que quando você é empático e se coloca no lugar do outro e sente a dor do outro, então você não pode estar presente pelo outro, porque a dor ela se torna sua. Por isso que é muito importante a compaixão. E sobre como é importante a gente mostrar para a pessoa que está morrendo, se a gente estiver perto dessa pessoa, que essa pessoa não é uma dor, que essa pessoa não é um peso, que essa pessoa, na verdade, ela é valiosa e que ela é importante. Então, se a gente estiver com alguém que está doente, está passando por esse momento, a gente mostrar a todo momento que a gente está cuidando dela não é uma coisa ruim, não é um peso pra gente. Na verdade, é um privilégio a gente estar do lado dessa pessoa nesse momento. E ela também fala uma coisa tão bonita que é que nós somos criados e educados para não demonstrar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Gente, e ler essa parte do livro foi um tapa na cara, porque quem é que nunca deixou de entrar numa relação por medo de se doar porque já se machucou? Ou porque não quer confiar num amigo porque já foi traído? Quantas situações dessa, né, que a gente já quebrou a cara na vida e às vezes a gente fica com medo e não demonstra porque, é mais fácil não sentir nada, né, eu vou me proteger, é mais fácil não sentir nada pra eu não me magoar, pra eu não ficar triste. Gente, isso não é viver. Tem que demonstrar os sentimentos, tem que estar presente, tem que estar junto, tem que se doar. Naquele tempo em que você estiver fazendo alguma coisa com alguém, se doe, porque é isso que vai permitir com que no final a gente fale, nossa, aquele momento foi importante na minha vida. Por quê? Por isso, isso e isso. E ela fala também sobre morte simbólica. Morte simbólica é uma morte que não é a morte, né, física. Então, por exemplo, quando você sai do seu emprego, pode ser uma morte mais tranquila se você pediu demissão. Então você sabe que aquela parte da sua vida encerrou. Então você vê o que você aprendeu e você segue adiante.
mas pode ser uma morte que você não quis. Então, por exemplo, se você foi demitido, e aí você às vezes fica pensando, né? Se eu tivesse feito isso, aquilo. Ou quando você termina uma relação, ou quando alguém termina a relação com você, e aí você começa a pensar no eu poderia, eu deveria, não sei o que lá. Para! Não pensa nessas coisas do eu poderia, eu deveria, porque você vai cair numa tristeza ali, chafurdar infinito. Então pensa no que aquilo te agregou, sabe? Em todas as coisas boas que aquele caminho que você percorreu te fizeram uma pessoa melhor, ou, né, te fez uma pessoa mais forte, se for uma relação tóxica. Então a gente sempre tem que aprender. E não nos colocarmos no sentido de por que isso aconteceu comigo, às vezes quando não é uma coisa boa. E sim, aconteceu comigo, eu superei e agora eu vou dar a volta por cima e eu vou levar esse aprendizado pra minha vida. E ela também fala sobre que alguns arrependimentos, né, de pessoas que estão morrendo é quando a gente tomou um caminho baseado no medo. Então, às vezes, a gente continua numa relação que não tá fazendo bem pra gente porque a gente tem medo de ficar sozinho, né? Ou porque a gente acha que vai melhorar no futuro. Então, agora não tá bom, mas quando o filho vier vai ficar bom. Mas quando a gente se casar vai ficar bom. Ou no emprego que você não gosta, mas quando eu for diretor vai ficar bom. Então, não tomem seus caminhos baseados no medo. Esse é um dos maiores arrependimentos que ela fala, que as pessoas mais velhas ensinaram, né? Que as pessoas que estão morrendo ensinaram pra ela. E sobre a importância de você viver bem. E como que a gente vive bem, afinal? E aqui ela cita alguns exemplos pra gente viver bem. Que é demonstrar afeto, ficar com os amigos, ser feliz. Gente, não é ser feliz o tempo inteiro, que nem a gente vê nas redes sociais, que é tudo muito maravilhoso, sem problema, sem tristeza. Não. A tristeza, ela é importante. E se ela chegar, deixa chegar. Sinta ela, chore e depois passe por cima. Mas ser feliz e infeliz é uma escolha nossa. E fazer as nossas próprias escolhas e trabalhar em algo que faça sentido pra gente. E pra quem estiver passando por um momento difícil, de perda de algum ente querido, eu vou deixar aqui um ensinamento que ela deixou logo nas últimas folhas, que é de você relembrar os momentos alegres com a pessoa e você relembrar tudo que ela te ensinou. Eu acho que isso vai confortar um pouco, né, o coração doído e o luto que você possa estar passando nesse momento. E eu vou finalizar esse vídeo citando uma frase que eu achei maravilhosa, que é: e é só pela consciência da morte que nos apressamos em construir esse ser que deveríamos ser. É um livro que eu achei incrível, muito bonito. E é com ele. É um livro que eu achei incrível, muito bonito. Então, obrigada, Ana, por compartilhar um pouco da sua história e das suas lições com a gente. Eu tô ansiosa para ler os seus outros livros. Se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, compartilhe esse vídeo com ele. Talvez, né, ao ler esse livro ou ver esse vídeo, a pessoa se sinta um pouco mais calorosa. Beijos, obrigada, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.